Olá pessoal, tudo bem? Professor Estevão Monteiro aqui, dando continuidade ao nosso quadro Descomplicando a Anatomia. Então hoje nós vamos falar de planos de delimitação e planos de secção. Mas antes disso, te convido a quem ainda não segue, seguir o canal no YouTube, procura lá Estevão Monteiro, segue, ativa o sininho para receber as notificações sempre que for postado vídeo. E compartilha com as pessoas que você acredita que esse canal vai ajudar, tá? Além disso, para quem não me segue, procura lá no Instagram, @profestevãomonteiro, segue lá porque tem várias dicas muito legais. Além desses vídeos do Descomplicando a Anatomia, tem outros vídeos sobre treinamento de força, sobre o webinar online que nós estamos fazendo, sobre diversos cursos, sobre treinamento de força, sobre liberação miofascial, sobre estudo, educação, enfim. Tem conteúdo variado bem legal que eu te convido a você pesquisar, dar uma olhada, que se interessar, segue e compartilha com as pessoas que você acha que vai ajudar. Tá? Então, vamos lá. Falando de planos, nós temos dois planos. Na anatomia, o plano de delimitação e o plano de secção. Os nomes são bem autossugestivos, concordam? Plano de delimitação, o que ele faz? Delimita. O que é delimitar na anatomia nesse sentido? É eu pegar um corpo e eu traçar planos como se fossem espelhos para proteger aquele corpo. Então, vou pegar aqui um lápis para a gente entender. Então, finge que um lápis é o meu corpo, meu objeto de estudo. Então, o meu corpo, eu vou traçar um plano embaixo, um plano em cima, um plano dos lados, um plano na frente e um plano atrás. Conseguem visualizar que são como se fossem espelhos e eu estou protegendo o corpo? Sim? Que bom, essa é a ideia. Então os planos de delimitação, galera, eles são planos imaginários que a gente traça para delimitar o corpo, tá bom? Então são planos que são planos tangentes à superfície e ele, hipótese nenhuma, ele encosta no meu corpo. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho basicamente 5 planos de delimitação. Aliás, 6 planos. E você vai entender o porquê. Primeiro plano, vou começar longitudinalmente, crânio caudal. Primeiro plano, eu tenho um plano que está passando acima do meu crânio. Está passando acima do meu crânio, olha só que legal. A anatomia ela é bem cirúrgica. Qual é o nome do plano? Plano cranial ou superior. Difícil? Plano cranial ou plano superior. Nas partes laterais, eu tenho plano lateral esquerdo e lateral direito. Na frente, eu tenho um plano chamado de plano ventral, então ventre, então plano ventral ou anterior. Atrás a mesma coisa, eu tenho um plano chamado de dorsal ou posterior. Então lembra lá no vídeos anteriores, ventre e dorso. Então começa a fazer sentido agora para vocês, tá? Ficou faltando qual? O plano embaixo, que é chamado de plano podálico de pés ou inferior. Então, galera, a gente vê que a anatomia ela é muito cirúrgica, ela é muito simples em relação aos nomes. Ela não inventa tanto. Então, se o plano está passando no meu crânio, ele é o plano cranial. Se passa dos meus lados, é o plano lateral. Se passa na minha frente, é o plano ventral. Se passa atrás, é o plano dorsal. Se passa embaixo, é o plano podálico ou inferior. Beleza? Então, para cada um desses planos, você tem basicamente 2 nomenclaturas que você pode escolher, porque as duas são totalmente aceitas. Beleza? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que são 2 tipos de planos? O primeiro plano é o plano de delimitação, que são como se fossem espelhos tangentes ao corpo, aonde ele não encosta no corpo. Em contrapartida, eu tenho os planos de secção. O que é secção? Secção não é corte? Então, os planos de secção, eles passam
pela superfície do meu corpo, cortando. Então eu tenho 3 planos, galera. Eu tenho um plano chamado de plano mediano, plano coronal e o plano transversal. Vou começar do último para o primeiro, tá? Explicando. Então, o plano transversal, pessoal, pensa, o que é transversal? É um corte no sentido horizontal. Então, o meu corpo, pegar o lápis para dar o exemplo, ó, o meu corpo, e o plano transversal é como se eu pegasse um machado e fizesse aqui, ó, puf. Então, cortei, pá. Pode ser em 2 partes iguais ou 2 partes diferentes, aonde você for cortar. Então, quando eu corto no meio, eu tenho 2 partes, parte superior e parte inferior, beleza? Plano transversal é um corte horizontal, aonde geram 2 partes que podem ser iguais ou diferentes. Parte superior, parte inferior. Tranquilo? Light, né? De boa, né? Depois disso eu tenho um plano coronal ou plano frontal. A gente vai ver lá na frente, ou vocês provavelmente já viram no estudo da anatomia, quando viram a calota craniana, por exemplo, e começa a fazer sentido porque que o nome é chamado de plano coronal. Porque ele segue a sutura coronal. Então é como se eu pegasse o machado e fizesse isso aqui, ó. Puf! Dividisse no meio. Então é como se eu cortasse aqui, ó. E aparecesse uma face anterior e uma face posterior. Quer ver para você entender? O post-it. Se eu cortar num plano coronal, olha como é que ele vai ficar. 1, 2. Tá vendo? Ó, cortei no meio. Então eu tenho um corpo que foi dividido em 2 e pela característica do corte são dois segmentos novos diferentes. Não tem o mesmo tamanho, porque a sutura coronal ela não é no meio, ela é um pouco mais na frente, então geram 2 outras estruturas diferentes, tá? Então eu tenho parte anterior e parte posterior, tudo bem? Esse plano também pode ser chamado de plano frontal, aí você escolhe o que você quer chamar. E por último, que foi o primeiro que eu falei, o plano mediano ou sagital. Vou usar o meu corpo, que é melhor de você visualizar, porque ele é o mais fácil, tá? Quando eu falo de mediano, eu estou falando de meio. Então é como se eu fizesse um corte no meio do meu corpo. Exatamente no meio. Então esse, galera, obrigatoriamente precisa ter 2 partes iguais. Quais são essas partes? Parte direita e parte esquerda. Tudo bem? Então vou ficando por aqui. Se você ficou com dúvida, se você gostou, deixa nos comentários, dá sugestão de temas. Será um prazer a gente trocar uma ideia sobre isso. Tudo bem? Um forte abraço, se cuidem, nos vemos numa próxima.